Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Mais um dia e mais um módulo de Desenvolvendo Líderes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cultura do Impacta. Eu acho legal que, quem sou eu para falar da cultura do Impacta em si como um todo, sabe? Então, a gente faz essa cultura do Impacta. Então, eu quero fazer uma coisa bem aberta, vocês podendo comentando e conversando com vocês. Pode me interromper, seja por aqui falando ou pelo chat, em qualquer momento de dúvida ou até mesmo para a gente discutir alguma coisa que eu estou apresentando. Beleza? Então, vamos lá. Espera aí que o slide travou. Por que não está mudando? Mudou. Acho que falar da cultura do Impacta, a gente tem que falar sobre a missão, a visão e os valores do Impacta. Eu não vou ler a missão e a visão dos valores, porque vai ficar uma coisa maçante, mas eu deixando aqui apresentando para vocês. E o que eu vou falar mesmo é os valores, porque eu acho sensacional os valores que a gente tem no grupo, que essa frase, para mim, motiva muito, principalmente quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô cansado, eu não quero fazer, mas essa frase traz uma certa motivação. Então, só queria relembrar para vocês que a gente é um só, usamos laranja e mudamos o mundo. Então, vamos para a agenda de hoje. Primeiro, eu vou relembrar alguns conceitos que já foram apresentados ontem pelo Mijão, pela Tamires e pela Homer. Algumas coisas que vai fazer sentido para a gente discutir um pouco dessa cultura do GI. Depois, eu vou falar sobre uma pesquisa que a GPS fez, que foi justamente para identificar qual que era a cultura do GI atualmente e qual que era a cultura ideal para o GI. Nessa pesquisa, eu vou apresentar os resultados. Depois eu vou falar alguns elementos da cultura do GI, aquelas partes dos artefatos, pressupostos que a Tamires falou ontem, e também dos pilares que moldam essa cultura do GI. E, por fim, a gente vai ter uma dinâmicazinha. Começando pelos conceitos que eu queria relembrar com vocês, o primeiro conceito seria que a cultura de uma empresa é moldada pelos colaboradores dessa empresa. Por exemplo, beleza, tem aquela parte que falaram ontem de quando tiver o processo seletivo, bater o fit cultural com o colaborador entrar e a empresa meio que moldar esse colaborador a partir da sua cultura, mas a cultura da empresa, se querendo ou não, o colaborador faz essa cultura. Eu acho que um grande exemplo no Impacta são essas atividades que a gente está fazendo no EAD. Por exemplo, roda de conversa. Não era uma coisa que já era comum no Impacta, mas a gente, como colaborador do Impacta, está fazendo essa cultura da roda de conversa que molda uma cultura, de certa forma, do Impacta. Até aquela parte agora que o Mijão está fazendo do Clube do Livro também é um bom exemplo disso. E outra parte que os principais, os líderes são meio que, como que eu posso dizer para vocês? A gente se espelha nos líderes, de certa forma, durante uma cultura, quando a gente está em alguma organização, quando a gente está fazendo alguma coisa. Por exemplo, vocês têm alguma pessoa que vocês gostam muito, provavelmente vocês se inspiram nela. Se a gente pegar no GI, se a gente pegar os nossos líderes, seja da nossa diretoria, seja presidente, vice-presidente, a forma que eles lideram, a forma que eles são, meio que molda mais ou menos o que a gente faz. Relembrando esses conceitos, vou falar aqui para vocês sobre os tipos de cultura, que é outra coisa que eu queria trazer para vocês, que isso vai linkar com a pesquisa que a GPS fez. A primeira seria a cultura do papel, cultura de papéis, que é o foco nos colaboradores, são processos bem estruturados, esses processos não são muito flexíveis e não existe muito uma cultura de novas ideias, não tem muito espaço para novas ideias. Essa cultura de papel, se a gente quiser resumir, é aquela parte mais burocrática da coisa, sabe? Se a gente fizer, sei lá, uma atividade, fazer uma coisa mais burocrática, deixar tudo numa ata bonitinho, tudo essas coisas. A outra cultura seria a cultura do poder, que o foco da liderança é apenas uma pessoa, e nessa cultura, o foco é no resultado. Normalmente, como esse foco é no resultado, com os colaboradores da empresa, há muita competição entre esses profissionais. A outra cultura é a cultura de tarefas, onde o objetivo dessa cultura é ter os funcionários específicos para fazer as tarefas específicas, onde esses funcionários resolvem alguns problemas e lidam com diferentes situações dentro da empresa. Se assemelha até uma coisa mais ágil, né? Outra cultura seria a cultura de pessoas. Essa cultura é meio que visual, né? Que o foco dela são as pessoas,
são os colaboradores em si. E uma coisa que eu achei bem legal na literatura, que eu queria trazer para vocês, é que normalmente nessa cultura, os líderes atuais da empresa treinam novos líderes dentro da empresa para continuar o legado deles. Não sei se vocês percebem alguma semelhança do que estamos vivendo aqui hoje, né? Sem dar spoilers do resultado da pesquisa da GPS, mas eu achei muito legal isso. Continuando, estou de novo com esse problema no slide. Vamos falar um pouquinho sobre... Que isso, galera? Tá passando sozinho, Jesus. Agora passou muito. Vamos falar agora da pesquisa da GPS. A GPS fez uma pesquisa esse ano com algumas pessoas para ver qual que era a cultura atual do GI e qual que era a cultura ideal do GI. Então, a gente vai ter uma cultura atual e a gente quer chegar numa cultura ideal de acordo com os nossos colaboradores, os nossos líderes que responderam essas pesquisas. Como que foi essa pesquisa? Essa pesquisa, aqui está separado a primeira parte dela, que a gente vai ver qual cultura a gente se encaixa, sendo de papel, de poder, de tarefas ou de pessoas. Então, basicamente, ela perguntava o que somos e o que queremos ser, o que somos é a nossa cultura atual e o que queremos ser é a nossa cultura ideal. E temos esse tipo, eu vou mostrar aqui como que era preenchido, tinha isso daqui, tinha uma certa afirmação e a pessoa distribuía a pontuação aqui. E no caso, eu só vou voltar aqui para vocês. Tá vendo isso daqui? 50 pontos, 20 pontos, 20 pontos, 10 pontos. Então, eu vim aqui na próxima, nessas perguntas, nessas afirmações, e distribuía. Sei lá, nessa primeira afirmação eu dava 50, que fazia sentido para mim, o impacto de ser 50, essa afirmação. Na segunda, 20, na terceira, 10. Então, isso foi distribuído, essa pontuação, tanto na cultura atual do GI, quanto na cultura ideal do GI. Tinha algumas perguntas, eu não quis trazer todas, mas isso é um exemplo como que foi a pesquisa. Aí, também a gente tinha que definir os nossos pilares, os pilares da nossa cultura. Aí vocês podem ver aqui que tinha essa tabela aqui no seu canto direito, e a pessoa tinha essas opções e tinha colocado as opções dela. Por exemplo, qual que é o pilar que você acha que é da cultura do GI atualmente? O principal pilar, foco nos membros, por exemplo. Então, seria a sua primeira opção. E você daria 3 pontos nela. Depois, 2 pontos e 1 ponto. E isso você faria tanto para o pilar que você acredita que é o pilar do GI nessa parte de cultura. Dada essa pesquisa, a gente chegou em alguns resultados bem interessantes. Eu tinha trazido um gráfico, mas estava muito confuso, eu achei melhor trazer os dados em si. Vocês podem ver aqui que cada pergunta que a pessoa ia distribuir naquela parte que eu falei dos pontos, refletia algum tipo de cultura que eu citei antes. Por exemplo, se ela der 50 pontos nessa parte da primeira pergunta, ela estava focando na cultura de pessoas. Se ela desse 10 pontos na última, era a cultura do poder, entendeu? Então, todas as perguntas, todas as alternativas, A, B, C e D, de acordo aqui com a ordem das afirmações, elas refletiam a uma certa tipo de cultura. Na cultura atual do GI, a gente pode ver que a cultura A, que no caso é a cultura de pessoas, é que ganhou, que é a cultura atual do GI. Isso bate muito com até o desenvolvendo líderes, né? Que eu citei que, tipo, os líderes da atual gestão estão treinando a gente para ser líderes e continuar o passo a passo, os processos que eles estão fazendo. Então, a gente teve que a cultura de pessoas ficou em primeiro, a cultura de tarefas em segundo, e as outras duas aqui de papéis e de poder, respectivamente, terceiro e quarto. Aí a gente tinha as respostas da cultura ideal do GI, que é justamente a mesma coisa daquela distribuição, e ela pegava... Opa, passou sem querer de novo. Oh, Cristo. Ela pegava a cultura... Eu até me perdi, porque eu não tinha clicado e passou direto. Ela pegava a cultura ideal do GI agora, e a gente pode ver que, tipo, bateu a cultura ideal do GI sendo também a cultura de pessoas, mas vocês podem ver que a pontuação está um pouco diferente. E é justamente isso que a gente pode comparar nesse slide. Por exemplo, a gente tem que a cultura atual do GI representa 217 pontos. Um ideal seria chegar a 242. Pensa num gráfico, sei lá, que um ponto estaria aqui, a cultura atual, e a gente quer chegar aqui nessa cultura ideal. Então, a gente tem que equilibrar essas culturas aqui, fazendo parte do GI como um todo.
Mas aí como que a gente faz para sair dessa cultura atual e chegar nessa cultura ideal? A gente tem alguns processos que estão rolando no GI, eu até já tinha citado alguns para vocês, mas, por exemplo, a gamificação, o PDI que rolou com a galera do grupo, essa parte do Employee Experience, que é a experiência nossa dentro do grupo, vocês podem ver que o Yuri mesmo fez um negócio de ir chegando nas pessoas e perguntando como você está se sentindo hoje? E você podia falar abertamente como você está se sentindo, você não precisa falar, tipo, eu tô bem, sendo que você estava bem ruim, entendeu? E você conversava com ele, e isso realmente trazia uma experiência para você dentro do Grupo Impacta, que o grupo se importa com você, importa como você está se sentindo, importa com essas coisas. Outro exemplo, o Clube do Livro, desenvolvendo líderes, a roda de conversa, as captações do grupo, tipo, tudo isso, a gente está saindo da nossa cultura atual para chegar na ideal. Vocês podem ver que a maioria dessas coisas que eu acabei de falando, ela foca muito em pessoas. Tipo um clube do livro, vou citar o exemplo do Mijão, que é o mais recente. A gente está juntando uma galera, a gente vai ler um livro, discutir sobre esse livro e tal, e a gente vai estar meio que se unindo, sabe, como um time, como um todo. A gente vai criar mais laços entre a gente, e isso ajuda na organização, e é justamente essa parte da cultura de pessoas, a gente está focando nas pessoas. Vou passar aqui. Falando isso, aí eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre uma coisa bem interessante que eu achei ontem, que a Tamires falou, que eram os artefatos, os valores compartilhados, os pressupostos. Eu vou dar uma relembrada. Os artefatos são aquela parte mais palpável, mais visível dentro de uma organização. Tipo, toda aquela parte que eu falei anteriormente aqui nesse slide, pode ser considerado... Foda slide. Pode ser considerado um artefato, porque a gente consegue ver o que está sendo realizado. Então, esse artefato vai levar um valor compartilhado, que é um valor que, tipo, a gente, como um grupo, entende que faz sentido para a gente. Eu acho que é um exemplo muito bom, uma empresa que ela entende que o produto dela é o melhor do mercado. Mas não necessariamente é o melhor do mercado, mas para ele, esse valor de ser o produto dele ser o melhor do mercado é um valor compartilhado deles. E, por fim, é um pressuposto que é meio que uma verdade que a gente, como grupo, aceita. Eu vou trazer os exemplos, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, mas se vocês ficarem com dúvidas, ou até nos exemplos, se vocês não concordarem tanto, é uma parte bem legal para a gente discutir, porque eu demorei um pouco para tentar fazer isso, a Homer, a Cris me ajudou ontem à noite, muito obrigado. Então, eu vou passar para vocês. O primeiro que eu quis trazer artefato é o desenvolvendo líderes. E qual que é o valor compartilhado que ele gera? Ele gera o desenvolvimento dos membros do GI. A gente entende que, com desenvolvendo líderes, a gente vai desenvolver os membros do GI. Isso é um valor que a gente compartilha. E qual é a verdade que a gente traz? Que normalmente, que é normal, as pessoas qualificadas... Peraí, que ficou preta a minha tela. Voltou. Que é normal, as pessoas qualificadas são melhores para o grupo. É normal que pessoas qualificadas são melhores para o grupo, sabe? Tipo, a gente, para ser líder futuramente, tanto aqui no GI ou em alguma organização, a gente ser mais qualificado acaba sendo melhor para esse grupo organização. Agora, outro artefato que eu trouxe para vocês é a gamificação. Ela gera um valor de... Tá ficando preta a minha tela, que beleza. Ela gera um valor de recompensar os membros aliados à cultura do grupo. Isso, vocês podem ver que na gamificação, eu até tinha conversado com o Ícaro, e a GPS também falou isso como um todo, que os pontos positivos da gamificação, por exemplo, você faz a sua própria atividade da sua área, você ganha um certo ponto. Mas você faz alguma coisa com mais pessoas, com a galera, você ganha mais pontos. Porque como a gente está focado em pessoas, quando a gente trabalha com pessoas, a gente está sustentando essa cultura do grupo. E o pressuposto que isso gera, que é normal membros motivados estarem mais felizes no grupo. Então, é normal esse membro que está mais alinhado à cultura, esse membro que está se sentindo recompensado pelo grupo, pelas coisas que ele está fazendo, ele se sentir mais feliz no grupo, ele se dedicar mais ao grupo. Outro artefato seria o feedback dentro do grupo. Ele gera um valor compartilhado da transparência para receber e dar opiniões construtivas dentro do grupo, para a gente conseguir se desenvolver como pessoa, dentro do grupo também. E ele gera um valor que é normal pessoas que sentem que a organização se preocupa com elas e com o desenvolvimento delas, quererem permanecer nessa organização.
Então, isso vai muito daquela coisa de, tipo, a pessoa bater com o fit da empresa. Se ela não bater muito com o fit da empresa, ela não vai se sentir motivada. E não vai querer ficar na organização. Então, essa parte do feedback dentro do Impacta meio que motiva a pessoa a querer continuar se desenvolvendo e se sentindo importante dentro do Impacta. E falar sobre um pouquinho sobre os pilares do grupo, que foi até o resultado que eu não tinha trazido daquela parte da pesquisa da GPS, eu deixei justamente para agora. Os pilares que movem o grupo, que sustentam o grupo Impacta, atualmente, é foco no membro, o desenvolvimento de pessoas e o foco no cliente. E você pode ver que, tipo, você pega o foco no membro e o foco no cliente. O desenvolvimento de pessoas meio que pega os dois, sabe? Você consegue desenvolver o membro com todas as captações, com o PDI, com tudo aquilo lá que eu já tinha falado para vocês, para sair de uma cultura atual e chegar numa cultura ideal. E também no foco nos clientes, porque a gente quer, a partir dos eventos que a gente move, desenvolver as pessoas, trazer novos conhecimentos para essas pessoas. E agora, vamos ter uma dinâmica, mas antes de falar de dinâmica, o que eu queria trazer para vocês mesmo da cultura de GI, não queria ser uma coisa maçante, eu queria só apresentar esses pontos. Se ficar alguma dúvida, vocês querem conversar sobre algum ponto que eu falei, porque acho que é legal fazer isso antes de fazer a dinâmica. Então, eu gostei muito, velho. Nossa, é muito bom. Eu tô com uma dúvida em relação ao negócio como que fala? Daquela pesquisa que você trouxe do A, B, C, D. Peraí, Michel. Vou colocar lá. Tá. Isso aí, por exemplo, se você colocar acho que é no outro slide, que você compara os dois, o atual e o ideal. Exato. Tipo, se vocês perceberem, o B também tá longe do ideal, né? Aí o certo seria a gente focar numa cultura A ou focar nas duas para corrigir isso? Tá. Vou falar o que eu entendi. Aí, por favor, o Ícaro, alguém da GPS, falar cagadinha, me corrijam. Que eu entendi que a gente tem essa cultura A que é predominante. Então, na minha cabeça faz sentido a gente chegar nessa cultura A, mas as outras meio que ficar perto da pontuação. Porque se a gente ter, por exemplo, uma cultura de papéis, que é aquela parte mais burocrática, a gente tá com a cultura A grande, mas essa parte de papel muito grande também, não faz sentido sendo que a cultura ideal do grupo sendo essa parte de papéis ser menor. Aí, se o garoto Ícaro, se eu falei alguma coisa errada, você pode me corrigir, senão só dá aquela balançadinha de cabeça. Não, é isso mesmo. Tanto que todos os esforços, desculpa minha voz, todos os esforços estão centrados bastante no A, porém, quando você trabalha, por exemplo, que você fala de inovação, você trabalha da ideia ágil, que tá mais ligado ao B, você pode trazer ela também. Porém, uma coisa que você tem que afastar, por exemplo, é o C e o D. Tanto que não sei se vai vir para a próxima gestão aí, mas a ideia é que não tenha tanto formulário para responder, não tenha muito coisa, formação para as pessoas estarem lendo. Por isso que até numa reunião da CMEP eu falei do Slack, que é uma forma de reduzir o lead time. Então, tipo, você não precisa que a pessoa vá buscar lá alguma informação, a informação vem até ele. Então, é muito nessa ideia. Então, meio que você reduzir. Então, você sai do papel, você sai do poder, então não é uma pessoa centralizada, você chega mais à inovação e na ideia de pessoas em si. Qual é cada letra aí, Mac, que eu esqueci? Deixa eu passar aqui, peraí. A A é cultura de pessoas, a B é de tarefas, a C é de papéis e a D é de poder. Beleza. Ficou claro, Mijão? Mutado. Foi mal. Tá bem claro isso, valeu. Outra coisa que eu queria falar também é sobre aquela parte dos artefatos. Eu acho que entra muito naquela discussão que a gente teve de motivação extrínseca, né? Que a empresa fica responsável de meio que colocar esses artefatos, né? Sim, justamente. E você pode ver também que é justamente essa parte que entra no como que a gente faz para sair dessa cultura atual e chegar na ideal, né? Aham. Nossa, isso é muito da hora, velho. E eu, particularmente, acho muito legal essas coisas, sabe? A gente, como um grupo, conseguir se desenvolver dessa forma, sabe? Uhum.
É legal você pensar, né, tudo que isso gera. Então, eu tava pensando aqui agora, por exemplo, em Play Experience, tem pessoas que hoje saíram do grupo e elas continuam conversando sobre coisas do grupo. Eu lembro do Diogo Gato, não sei nem se vocês lembram dele, mas, tipo, o cara ficou, acho que 2 semanas no grupo e ainda ele continua fazendo as coisas pelo grupo no sentido, tipo, ele interage sempre com as publicações do grupo, ele sempre tá lá fazendo alguma coisinha. E foi um cara que saiu bem, e é um resultado de Play Experience, então, sempre trocando ideia com ele e tudo mais. E quando o Mac também falou sobre a roda de conversa, me veio essas coisas. Então, a ideia de falar coisas que seriam mais tabus, a gente está falando sobre elas. E isso tende a ficar mais forte no futuro. E é difícil você ver algum lugar que você pode falar algumas coisas sobre essa. Então, o resultado que isso vai gerar no futuro também é bem legal. Você dá voz para as pessoas falarem o que elas pensam, deixam nem pensar. Mas é isso, logo você pensar no que vira normal e o que vira válido para sua organização no futuro. Justamente, grandioso Ícaro. Eu Vai, queria, galera, vocês podem comentar. Ah, desculpa. comentar que eu acho muito interessante isso da roda de conversa. Tipo, pra mim é uma puta motivação que surgiu aí dentro do grupo e eu queria. O Yuri nem tá aqui, né? Não sei, na verdade, se ele tá aqui. Mas eu lembro que a ideia da roda de conversa, no começo, ela foi minha, foi um pouco minha, lá no negócio do começo da gamificação, né, Ícaro, que a gente estava conversando. Não, era endomarketing, não lembro direito o que era aquele grupo que a gente estava conversando, que era o marketing com a GPS. E aí eu tive essa ideia, acabei sendo no marketing e tal. E aí o Yuri pegou e levou para frente de uma forma que nem eu teria levado, sabe? Então é muito essa coisa de que o próprio funcionário, né, o próprio membro, também faz muita diferença na cultura, mesmo que tivesse partido de cima essa ideia, se não tem um membro que pega isso para ele e dessa forma que o Yuri pegou, né, as coisas também não vão para frente. Então, mais Sim, uma vez, eu acho muito importante a escolha das pessoas no processo seletivo. Tipo, eu vejo isso com uma importância muito grande. Quem que a gente vai pôr para dentro e se essas pessoas estão alinhadas um pouco já com o que a gente quer para o futuro do grupo. Mas também não sei se vocês concordam. eu concordo bastante, porque, além disso, as pessoas que, principalmente agora no Impacta, você pode ver que a cultura tá batendo forte, sabe? Então, você pegar uma pessoa que não encaixa na cultura, ela, não, ela vai ser ruim pro grupo e para ela mesma. Então, É, querendo ou não... Oi, pode falar? não quando a pessoa também não se encaixa, fica ruim para ela, né? A pessoa provavelmente não vai ficar ou vai ficar desconfortável. Sim, justamente isso. Mais alguma coisa, pessoal? Ou podemos ir para nossa dinâmicazinha? Bora. Então, vamos lá.